Olivia tinha 68 anos quando seus 3 filhos se reuniram na sala da fazenda velha e anunciaram que ela precisava sair. A fazenda estava ali há 90 anos, construída pelo avô dela, passada para seu pai, depois para ela. 50 hectares de terra seca do interior, uma casa de madeira que rangia com o vento, um celeiro caindo aos pedaços, cercas quebradas e pasto ressecado. Nada que valesse muito aos olhos de quem via de fora. Mas para Olivia, cada tábua daquela casa guardava uma memória. Cada árvore retorcida do quintal tinha visto seus filhos crescerem. Aquela terra seca tinha bebido seu suor por 5 décadas. Mãe, a senhora precisa entender, Fernando começou. O filho mais velho, agora com 45 anos e um cargo importante numa empresa de agronegócio na capital. Essa fazenda não produz nada há anos, está nos dando prejuízo. Prejuízo? Olivia repetiu, confusa. Mas eu não peço dinheiro de vocês. Eu me viro com minha aposentadoria. Mas tem o IPTU rural, tem as contas, tem a manutenção. Roberta, a filha do meio, argumentou. Ela usava roupas caras, tinha as unhas feitas, dirigia um carro importado. E a senhora está ficando velha para cuidar de tudo isso sozinha. Eu cuido bem, Olivia disse, embora soubesse que era mentira. Ela mal conseguia mais arrancar o mato do quintal, quanto mais cuidar de 50 hectares. Não cuida não, mãe. Júnior, o caçula de 38 anos, falou sem olhar nos olhos dela. O lugar está caindo aos pedaços. É perigoso para a senhora morar aqui. Então me ajudem a consertar. Olivia implorou, sentindo para onde aquela conversa estava indo. A gente não quer mais consertar. Fernando foi direto. A gente quer vender. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vender. A palavra pairou no ar como uma sentença de morte. Vocês não podem vender. A fazenda é minha. A gente vende de qualquer jeito, Júnior disse, a voz dura. A gente tem 60% da propriedade. A senhora tem 40%. A maioria ganha. Vocês fariam isso comigo? Me tirariam à força da minha casa? Não é sua casa, mãe, Fernando corrigiu. É nossa propriedade. E está decidido. O comprador vem semana que vem assinar. A senhora tem 7 dias para arrumar suas coisas e sair. 7 dias, Olivia sussurrou, sentindo o mundo desabar. 7 dias para deixar 68 anos de vida para trás. A senhora vai levar o que quiser, Roberta tentou parecer generosa. Móveis, roupas, fotos. Só não pode levar a estrutura. A estrutura? Como se a estrutura fosse separável das memórias. Como se ela pudesse arrancar as paredes onde mediu a altura dos filhos e levá-las consigo. Como se pudesse desparafusar a varanda onde o marido morreu em seus braços e carregá-la no caminhão. Os 3 saíram, deixando Olivia sozinha na sala que de repente parecia menor, mais escura, mais vazia. Ela ficou ali, sentada na cadeira de balanço que seu avô havia feito à mão, olhando para o nada, tentando processar que em 7 dias não teria mais lar. O que os filhos não sabiam, o que ninguém sabia, exceto Olivia e seu falecido marido, era que no celeiro velho, escondido sob tábuas soltas no chão, havia uma fortuna, moedas de ouro, joias antigas, dinheiro guardado por gerações. Seu avô havia sido um homem desconfiado de bancos, escondia tudo em casa. Seu pai continuou a tradição. E ela e o marido mantiveram o segredo, adicionando suas próprias economias ao longo de 40 anos de casamento. Nunca contaram aos filhos. Queriam ver se eles cuidariam da mãe por amor, não por interesse. E agora tinham a resposta. Olivia se levantou devagar, cada articulação protestando, e foi até a janela. Olhou para o celeiro velho a 50 metros da casa. De fora parecia que ia desabar a qualquer momento. Mas por dentro, no chão de terra, sob 3 tábuas específicas que só ela sabia quais eram, havia um baú de metal. E dentro desse baú, uma fortuna que faria os 800 mil da venda parecerem troco. Ela sorriu. Mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso amargo, triste, de quem finalmente entendeu que criou filhos sem coração. 7 dias. Em 7 dias, eles descobririam o que perderam. Mas seria tarde demais. Escreva nos comentários, você valoriza mais terra ou dinheiro? Nos 3 primeiros dias, Olivia arrumou suas coisas devagar. Cada objeto que pegava vinha carregado de memória. A panela de ferro onde cozinhou milhares de refeições para os filhos. A colcha de retalhos que sua mãe tinha feito. As fotos nas paredes mostrando Fernando, Roberta e Júnior em todas as fases da vida. Bebês, crianças, adolescentes, adultos. Onde estava o menino Fernando que chorava nos braços dela quando tinha pesadelos?
A menina Roberta, que a chamava de melhor mãe do mundo. O Júnior, que prometia cuidar dela quando ficasse velha. Quando eles tinham mudado tanto? Ou sempre foram assim e ela só não quis ver? No quarto dia, Fernando apareceu com um caminhão. Vem buscar os móveis que a senhora quer levar. Não quer levar nada, Olivia disse, surpreendendo a si mesma. Como assim não quer levar nada? Quero deixar tudo aqui, que vocês vendam junto com a casa. Que o comprador novo veja o que vocês fizeram com a própria mãe. Fernando ficou vermelho. Mãe, não dramatiza. A gente não está fazendo nada demais. Estamos sendo práticos. Práticos, ela repetiu. É assim que se chama jogar a mãe fora? Ser prático? A senhora não está sendo jogada fora, está sendo realocada. Para um apartamento que eu não escolhi, numa cidade que não quero, longe de tudo que conheço. Mas é realocação, não é? Não é crueldade? Fernando não respondeu. Olhou ao redor, viu a casa onde cresceu e por um breve momento Olivia viu algo passar pelos olhos dele. Culpa? Arrependimento? Mas foi rápido demais. A máscara de executivo pragmático voltou. O caminhão vai ficar aqui. Se mudar de ideia, é só colocar suas coisas. Eu volto amanhã. Ele saiu sem se despedir, sem abraçar, sem olhar para trás. No quinto dia, Roberta apareceu com a escritura para Olivia assinar. É só uma formalidade, mãe, confirmando que a senhora concorda com a venda. Mas eu não concordo. Não precisa concordar. A gente tem maioria. Mas o advogado disse que é melhor ter sua assinatura para evitar problemas futuros. E se eu não assinar? Vai demorar mais o processo, mas o resultado vai ser o mesmo. A senhora vai sair, a fazenda vai ser vendida. É só uma questão de tempo. Olivia olhou para a filha. Roberta estava diferente da menina que ela conheceu. Mais dura, mais fria, mais distante. Roberta, você lembra quando tinha 12 anos e caiu do cavalo? A pergunta pegou a filha de surpresa. Lembro, quebrei o braço. Você lembra que eu carreguei você no colo por 3 quilômetros até chegar na estrada para pegar carona até o hospital? Lembro. Você lembra que eu fiquei 3 dias sem dormir cuidando de você? Que vendi minha única joia, o anel de casamento da vovó, para pagar o hospital porque a gente não tinha dinheiro? Roberta desviou o olhar. Lembro. Então me explica, filha. Me explica como aquela menina que eu salvei virou essa mulher que está me expulsando de casa. Mãe, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Olivia elevou a voz pela primeira vez em dias. Tem a ver com gratidão, com respeito, com amor. A gente ama a senhora, Roberta disse, mas as palavras soaram vazias. Mas às vezes amor não é suficiente. Às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis. Difíceis para quem? Para mim, que estou perdendo minha casa, ou para vocês que vão ganhar dinheiro? Roberta não respondeu. Apenas deixa os papéis sobre a mesa. Se quiser assinar, facilita as coisas. Se não quiser, a gente resolve de outro jeito. A senhora tem até amanhã. E saiu, seus saltos altos fazendo barulho nas tábuas velhas do assoalhado. No sexto dia, Júnior apareceu. Ele era o único que parecia genuinamente desconfortável com a situação. Mãe, eu sei que isso é difícil. Ele começou. Difícil. Olivia soltou uma risada sem humor. Difícil é perder um marido. Isso aqui é traição. Não é traição, mãe. É vida. As coisas mudam. E eu tenho que mudar junto? Tenho que aceitar ser descartada? Júnior se sentou. Colocou a cabeça entre as mãos. Eu não queria que fosse assim. Mas Fernando e Roberta, eles convenceram. Disseram que era o melhor para todo mundo. O melhor para todo mundo ou o melhor para vocês? Ele não respondeu. Júnior, olha para mim. Ele levantou a cabeça. Olivia viu lágrimas nos olhos do filho. Você ainda tem tempo de fazer diferente, de ser diferente. Fazer o quê, mãe? Eu sou só um terço. Eu não posso impedir. Pode se recusar a participar. Pode ficar do meu lado. E brigar com meus irmãos? Dividir a família? A família já está dividida, filho. No momento que vocês decidiram me tirar daqui. Júnior ficou em silêncio por um longo momento. Olivia esperou, com fio de esperança de que pelo menos um filho, apenas um,
escolheria ela. Mas então ele se levantou. Eu sinto muito, mãe. De verdade. Mas eu não posso ir contra meus irmãos. E saiu, deixando Olivia mais sozinha do que nunca. No 7º dia, amanheceu. Olivia acordou cedo, antes do sol nascer. Foi até a cozinha, preparou um café como fazia 50 anos. Sentou na varanda, tomando o café devagar, olhando a terra que era sua, que tinha sido de seu pai, de seu avô, a terra onde seu marido estava enterrado, num cantinho do pasto que eles tinham escolhido juntos anos antes de ele morrer. Me perdoa, amor. Eu tentei criar eles direito, mas falhei. Às 9 da manhã, um carro chegou. Não era dos filhos. Era um homem de terno, cinquentão, sorriso largo e aperto de mão firme. O comprador. Dona Olívia, prazer, sou o Reinaldo Costa. Vim ver a propriedade antes de fechar negócio. Atrás dele, outro carro. Fernando, Roberta e Júnior desceram, todos vestidos formalmente, como se fosse uma reunião de negócios e não o despejo da própria mãe. Mãe, esse é o senhor Reinaldo. Fernando fez as apresentações. Ele vai comprar a fazenda. Dona Olívia, Reinaldo foi gentil. Seus filhos me contaram que a senhora morava aqui. Quero que saiba que vou cuidar bem da terra. Vai derrubar tudo e plantar soja. Olívia disse, não era pergunta. Bem, sim, é o mais lucrativo, mas ele pareceu desconfortável. A senhora mesmo tem que sair? Não tem como. Não tem. Minha mãe já tem outro lugar para morar. Está tudo resolvido. Entendo, Reinaldo disse, mas não parecia confortável. Bom, então vamos assinar os papéis? Os 5 entraram na casa. Papéis foram espalhados sobre a mesa da cozinha. A mesma mesa onde Olívia tinha dado de comer aos filhos por décadas. Fernando, Roberta e Júnior assinaram seus nomes com canetas caras. Reinaldo também assinou. Todos olharam para Olívia. Mãe, mesmo que a senhora não assine, a venda é válida, Fernando lembrou. Mas seria mais fácil se assinasse. Olívia pegou a caneta, olhou para os 3 filhos, um por um, depois assinou. Pronto, ela disse. Agora a fazenda é dele. E vocês podem levar seus 200 mil cada um e serem felizes. Havia algo no tom dela, uma ironia, um conhecimento oculto que fez Fernando franzir a testa. Mãe, a senhora está bem? Estou ótima, filho. Finalmente entendi quem vocês realmente são. E isso é libertador. O dinheiro foi transferido ali mesmo, via aplicativo. Fernando, Roberta e Júnior conferiram suas contas, viram os 200 mil aparecerem, sorriram satisfeitos. Dona Olívia, Reinaldo disse, a senhora precisa de ajuda para se mudar? Não preciso de nada, ela respondeu. Podem ir, todos vocês. Esta casa não é mais minha mesmo. Mãe, a gente volta amanhã para ver como a senhora está, Roberta tentou. Não voltem, não quero mais ver vocês. Mãe, não fala assim, Júnior pediu. Falo sim, vocês fizeram uma escolha. Agora vivam com ela. Os 3 filhos saíram, desconfortáveis, mas levando dinheiro. Ficou só Reinaldo e Olívia. Dona Olívia, a senhora tem certeza que está bem? Tenho, senhor Reinaldo. Aliás, tenho uma pergunta. Qual? O senhor verificou a propriedade toda antes de comprar? Verifiquei. Vi os limites da terra, o estado do solo, as construções. E o celeiro? O senhor entrou no celeiro? Olhei de fora. Está bem velho, pretendo derrubar. Por quê? Olívia sorriu. Por nada. Boa sorte com sua compra. Se inscreva no canal e deixe o seu like para saber o que acontece agora. Reinaldo Costa passou o resto daquele dia examinando sua nova propriedade. Andou pelos 50 hectares, planejando onde plantar, onde colocar irrigação, calculando custos e lucros. Era um bom negócio. Terra boa, preço justo, localização estratégica. No fim da tarde, voltou para o carro. Olhou para a casa velha onde Olívia ainda estava. Sentia uma pontada de culpa por estar tomando a casa de uma velha senhora. Mas negócios eram negócios. Ele tinha família para sustentar, fazenda para expandir. Não podia se dar ao luxo de sentimentalismos. 3 dias depois, Reinaldo voltou com uma equipe. Tratores, caminhões, trabalhadores. Ia começar a limpeza do terreno. A casa velha seria derrubada, o celeiro também,
tudo seria nivelado para o plantio. Mas quando chegou, encontrou surpresa. Olívia ainda estava lá. Dona Olívia, a senhora não ia para o apartamento na cidade? Vou, só estou terminando de arrumar umas coisas. Mas a senhora precisa sair hoje. Vamos começar a derrubar tudo amanhã cedo. Pode derrubar, eu saio ainda hoje. Reinaldo ficou ali observando a velha senhora entrar e sair da casa, carregando coisas para um carro velho estacionado na frente. Poucas coisas, na verdade. Algumas roupas, poucas panelas, uma caixa de fotos. Era triste ver uma vida inteira cabendo em tão pouco. No meio da tarde, Olívia fez uma última coisa. Foi até o celeiro. Reinaldo viu de longe, achou estranho. O que ela ia fazer lá? Depois de 15 minutos, ela saiu carregando uma caixa de madeira pequena. Colocou no porta-malas do carro. Voltou para casa, deu uma última olhada ao redor, trancou a porta e entregou a chave para Reinaldo. É sua agora, ela disse simplesmente. Cuide bem. E foi embora, levantando poeira na estrada velha. Reinaldo ficou ali, chave na mão, sentindo que tinha acabado de testemunhar algo importante, mas não sabia bem o que. No dia seguinte, começou a demolição. A casa caiu em poucas horas. Madeira velha, estrutura frágil, não resistiu às máquinas modernas. O celeiro era o próximo. Chefe, um dos trabalhadores o chamou, a gente derruba o celeiro agora? Derruba, não serve para nada. O trator avançou, bateu nas paredes laterais. A estrutura velha começou a ceder, mas quando a parede da frente caiu, revelou algo estranho. No chão de terra havia marcas, como se algo pesado tivesse sido arrastado recentemente. Para o trator! Reinaldo gritou. Foi até lá, examinou o chão. As marcas levavam até um ponto específico. Lá, 3 tábuas do assoalho de madeira estavam soltas, como se tivessem sido recentemente removidas e recolocadas. Curioso, Reinaldo as levantou. Embaixo, terra. Mas não terra normal. Era terra que tinha sido cavada, revirada. Tem algo enterrado aqui, ele murmurou. Pega uma pá. Os trabalhadores começaram a cavar. A 50 centímetros de profundidade, a pá bateu em algo metálico. Cavaram mais. Revelaram uma caixa de metal. Grande, antiga, mas vazia. Alguém já levou o que tinha dentro? O trabalhador disse. Reinaldo ficou ali, olhando para o buraco vazio, para a caixa que claramente tinha guardado algo valioso. E lembrou de Olívia, 3 dias atrás, saindo do celeiro com uma caixa de madeira pequena. Meu Deus! Ele sussurrou. O que tinha aqui dentro? Pegou o telefone, ligou para Fernando. Seu Fernando, aqui é Reinaldo Costa. Preciso falar com o senhor urgentemente. Fernando chegou em 2 horas, trazendo Roberta e Júnior. Os 3 estavam nervosos, sem entender o que estava acontecendo. Reinaldo os levou até o celeiro caído, mostrou o buraco, a caixa vazia. Isso estava escondido aqui. Sua mãe levou o que tinha dentro 3 dias atrás. Os 3 ficaram pálidos. Não pode ser, Fernando sussurrou. O que tinha na caixa? Roberta perguntou, desesperada. Eu não sei, mas pelo tamanho e pelo peso que deve ter sido para sua mãe precisar arrastar, era muita coisa. Precisamos falar com ela, Júnior disse. Agora! Foram até o apartamento pequeno na cidade onde tinham instalado Olívia. Bateram na porta. Ninguém atendeu. Mãe, abre a porta! Fernando gritou. A vizinha de ao lado saiu. Vocês estão procurando a dona que morava aqui? Sim! Onde ela está? Foi embora. Disse que não ia ficar, que tinha outros planos. Embora para onde? Não sei. Só sei que ela chamou um táxi, levou umas malas e foi. 3 dias atrás. Os 3 se entreolharam, pânico começando a se instalar. A mãe tinha desaparecido e aparentemente tinha levado algo muito valioso do celeiro. A gente precisa encontrá-la, Roberta disse. Mas ela não atende o celular. Júnior já estava tentando ligar. Caixa postal. Passaram a semana seguinte procurando. Ligaram para todos os parentes distantes. Ninguém sabia de Olívia.
Foi até a polícia, mas não podiam registrar desaparecimento de uma adulta capaz que claramente escolheu ir embora. Fernando contratou até um detetive particular, que não achou nada. Era como se Olivia tivesse evaporado. 2 semanas depois, receberam uma carta. Não tinha remetente, só o carimbo dos Correios, de uma cidade a 400 quilômetros dali. Fernando abriu com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita à mão, com a letra trêmula, mas legível de Olivia. Meus filhos, se estão lendo isso, já devem ter descoberto o celeiro. E devem estar se perguntando o que tinha lá. Vou contar. Seu bisavô, meu avô, era um homem desconfiado. Não confiava em bancos, em governo, em ninguém. Escondia tudo o que tinha de valor. Ouro, dinheiro, joias. Meu pai herdou essa mania, e eu e seu pai continuamos. Durante 40 anos de casamento, guardamos nossas economias lá. Nunca contamos para vocês. Queríamos ver se cuidariam de mim por amor, não por interesse. Dentro daquela caixa havia 150 moedas de ouro de várias épocas, joias de família de 4 gerações, dinheiro guardado por 90 anos. No total, avaliado em aproximadamente 8 milhões de reais. O papel tremeu nas mãos de Fernando. 8 milhões. 8 milhões de reais que estavam ali o tempo todo. A gente precisa contestar, Roberta disse entre soluços. Processar ela. Aquilo era herança. Herança de quem? Júnior gritou. Ela está viva e o dinheiro é dela. Mas a gente tem direito. Direito? Fernando soltou uma risada histérica. A gente não tem direito a nada. A gente expulsou nossa mãe de casa para ganhar 200 mil. E ela tinha 8 milhões guardados. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante, cheio de arrependimento tardio. Passaram-se meses. Olivia não fez mais contato. Os 3 filhos ficaram obcecados tentando encontrá-la, mas sem sucesso. Foi Júnior quem viu primeiro, 6 meses depois, uma reportagem na TV. Mulher de 68 anos doa 8 milhões para criar rede de abrigos para idosos. Chamou os irmãos. Os 3 assistiram mudos à reportagem mostrando Olivia. Ela estava diferente, mais leve, mais feliz, morava numa cidade litorânea, pequena, tinha comprado uma casa simples perto da praia e com o resto do dinheiro estava cumprindo a promessa, criando lares para idosos. Fui abandonada pelos meus próprios filhos, ela disse para a câmera sem mencionar nomes. E descobri que existem milhares de idosos passando pelo mesmo, então decidi usar a herança de família para ajudá-los. Mas isso não é vingança? A repórter perguntou. Não é vingança, é justiça. É dar para quem merece o que eu teria dado para quem não mereceu. Fernando desligou a TV. A gente precisa ir até lá, conversar com ela. Para quê? Roberta perguntou sem forças. Para pedir perdão, para explicar. Explicar o quê? Júnior cortou. Que a gente a expulsou de casa porque achava que ela não valia nada e agora que descobrimos que ela tinha milhões, queremos voltar. Não é sobre o dinheiro. Fernando tentou, mas até ele sabia que era mentira. É assim, Roberta admitiu. Sempre foi sobre dinheiro e agora a gente perdeu os 2, o dinheiro e a mãe. 2 anos se passaram. O projeto de Olivia cresceu. Já eram 5 abrigos em diferentes cidades, centenas de idosos sendo cuidados. A história dela virou inspiração nacional. Fernando, Roberta e Júnior tentaram visitar a mãe 3 vezes. Nas 3 vezes, foram barrados na porta por seguranças que Olivia havia contratado especificamente para isso. Minha mãe não quer ver vocês, o segurança dizia. Respeitem a decisão dela. Na 3ª tentativa, Fernando implorou. Por favor, só deixe-o falar com ela 5 minutos. O segurança entrou, voltou 10 minutos depois. Ela diz que vocês têm os 200 mil cada um. É mais do que ela tinha quando vocês a expulsaram. Sejam gratos por isso e deixem ela em paz. Diz pra ela que não é sobre dinheiro, Roberta chorou. Diz que a gente ama ela. O segurança olhou para os 3 com algo entre pena e desprezo. Se amassem, não teriam vendido a casa dela. Vou embora. E fechou o portão. 3 anos após a expulsão, Olivia deu uma entrevista longa para uma revista nacional. A repórter perguntou sobre os filhos. Eles tentaram contato? Tentaram, depois que descobriram o dinheiro. E a senhora não quer ver eles? Não quero, porque sei que não é amor que trazem. É arrependimento de ter perdido uma herança. Mas eles são seus filhos? São, e sempre serão. Mas filhos que escolheram dinheiro em vez de mãe. A senhora não sente falta deles? Olivia ficou em silêncio por um longo momento. Sinto. Sinto falta dos filhos que eles eram quando crianças, quando me amavam de verdade. Mas esses homens adultos que venderam minha casa, esses eu não conheço. E não quero conhecer. A entrevista foi lida pelos 3 irmãos.
Fernando, agora com 48 anos, estava mais grisalho, mais cansado. Os 200 mil que ganhou já tinham acabado, gastos em tentativas frustradas de negócios. Roberta, 46, tinha se divorciado. O ex-marido não suportou a obsessão dela em encontrar a mãe e recuperar a herança perdida. Júnior, 41, tinha desenvolvido depressão. Tomava remédios, fazia terapia, mas a culpa não passava. A gente destruiu tudo, ele disse numa das raras vezes que os três se encontravam. Por 200 mil. Destruímos nossa família por 200 mil. Não foi por 200 mil, Fernando corrigiu amargamente. Foi por ganância, por achar que sabíamos mais que ela, por tratá-la como peso em vez de pessoa. Tem alguma forma de consertar? Roberta perguntou, mas todos sabiam a resposta. Não tinha. Algumas coisas, uma vez quebradas, não têm conserto. 4 anos após a expulsão, Fernando recebeu um diagnóstico: câncer agressivo. Os médicos davam 6 meses, talvez 1 ano com tratamento. Ele quis que a mãe soubesse. Escreveu uma carta, contou sobre a doença, disse que não queria dinheiro, não queria herança, só queria vê-la uma última vez. A carta voltou, não aberta, com um bilhete do advogado de Olívia. Minha cliente pede que não tentem mais contato. Ela deseja paz nos anos que lhe restam. Vocês escolheram não fazer parte deles. Respeitem essa escolha. Fernando chorou lendo o bilhete. Chorou como não chorava desde criança. Ligou para Roberta e Júnior. Ela não quer me ver, nem eu morrendo. Mano, Roberta também chorava. O que a gente faz? Nada, Fernando disse resignado. A gente vive com as consequências, como ela disse que a gente ia viver. Fernando morreu 8 meses depois. Tinha 49 anos. No funeral, Roberta e Júnior esperaram que a mãe aparecesse, mas não apareceu. Depois souberam que ela sabia. Uma amiga em comum tinha contado, mas Olívia escolheu não ir. Ele me enterrou em vida, ela disse para a amiga. Não vou chorar na morte dele. A frieza das palavras assustou até a amiga. Mas Olívia não estava sendo fria. Estava sendo honesta. A dor de ser abandonada pelos filhos tinha matado algo nela. Algo que não voltou nem com todo o dinheiro do mundo. 5 anos após a expulsão, o projeto de Olívia era um sucesso. 10 abrigos funcionando, 1.000 idosos sendo cuidados. Ela tinha se tornado símbolo nacional da luta contra o abandono de idosos. Dava palestras, era convidada para programas de TV. Seu livro contando a história tinha virado best-seller. Mas em todas as entrevistas perguntavam sobre os filhos. E ela sempre dava a mesma resposta. Tenho 2 filhos vivos, não tenho relação com eles, foi escolha deles, não minha. Roberta, assistindo uma dessas entrevistas, não aguentou. Dirigiu 400 quilômetros até a cidade litorânea onde a mãe morava. Foi até o portão da casa. Desta vez não tinha segurança. Tocou a campainha. Olívia atendeu pelo interfone. Mãe, sou eu, Roberta. Por favor, me deixe entrar. Silêncio. Mãe, eu só quero conversar. 5 minutos, por favor. Mais silêncio. Então, por que eu deveria? Porque sou sua filha. Filhas não vendem a casa da mãe. Roberta começou a chorar. Eu sei, a gente errou, erramos muito. Mas, mãe, eu passei 5 anos vivendo com essa culpa. 5 anos sem conseguir dormir direito, sem conseguir olhar no espelho. Bem-vinda ao clube. A voz de Olívia veio pelo interfone. Eu também passei 5 anos assim depois que vocês me expulsaram. Então a senhora entende. Entende como é horrível. Entendo. E é exatamente por isso que não vou deixar você entrar. Porque eu sei que dor é essa. E sei que ela precisa ser sentida. Precisa ser carregada. É o preço do que você fez. Quanto tempo? Roberta implorou. Quanto tempo eu preciso pagar? Não sei. Olívia respondeu honestamente. Talvez para sempre. Talvez nunca. Mas não é comigo que você precisa acertar contas.
É com você mesma. Mas eu preciso do seu perdão. Por quê? Para se sentir melhor? Para tirar o peso da consciência? Silêncio de Roberta. É isso mesmo, não é? Olivia continuou. Você não quer perdão por mim, quer por você, para poder parar de se sentir culpada. E isso é errado? Não é errado, mas também não é meu problema. Você criou essa culpa. Você resolve ela. Como? Fazendo melhor. Sendo melhor. Não comigo, porque esse barco já partiu, mas com outras pessoas, com outros idosos, com o mundo. Não é suficiente. Nunca vai ser. Algumas coisas não têm suficiente. Só tem o melhor que você pode fazer. E o interfone desligou. Roberta ficou ali, do lado de fora do portão, por 2 horas. Olivia não voltou a atender. Finalmente, ela foi embora, mas algo tinha mudado. As palavras da mãe, duras mas verdadeiras, tinham plantado uma semente. 6 anos após a expulsão, Roberta abriu um projeto. Usando os últimos 50 mil que sobraram da venda da casa, criou uma ONG pequena que oferecia apoio psicológico para famílias em conflito, especialmente envolvendo idosos. Não era grande. Não era nem perto do que a mãe fazia, mas era algo. Era seu jeito de tentar compensar o incompensável. Júnior, inspirado, fez o mesmo. Começou a trabalhar como voluntário num asilo. Todo sábado, ia lá passar o dia com os velhinhos que não recebiam visita. Ouvia suas histórias, segurava suas mãos, chorava com eles. E aos poucos, a ferida começou a cicatrizar. Não curar, nunca curaria, mas cicatrizar. 6 anos após a expulsão, uma matéria de TV juntou as histórias, a de Olivia e seu império de abrigos para idosos, e as de Roberta e Júnior, tentando, do seu jeito pequeno, fazer diferença. O repórter perguntou a Olivia: "A senhora sabe que seus filhos estão tentando compensar?" "Sei." "E o que a senhora acha disso?" "Acho que demorou 7 anos, mas pelo menos começaram." "A senhora vai perdoá-los algum dia?" Olivia pensou por um longo momento. Perdão não é um interruptor que você liga. É um processo. Um processo longo, doloroso, que talvez nunca termine. Mas há esperança? Não de voltarmos a ser o que éramos. Isso morreu. Mas talvez um dia possamos ser algo novo, algo diferente, algo menos baseado em sangue, mais baseado em respeito. A entrevista terminou. Roberta e Júnior assistiram. Pela primeira vez em anos, sentiram algo que não fosse culpa pura. Sentiram esperança. 8 anos após a expulsão, num dia de outono, Olivia estava na praia quando viu 2 figuras se aproximarem. Reconheceu de longe: Roberta e Júnior. Seu primeiro instinto foi ir embora, mas algo a fez ficar. Talvez curiosidade, talvez cansaço da guerra, talvez um fio de esperança que nem ela sabia que ainda tinha. Os 2 se aproximaram, pararam a alguns metros de distância. Ninguém falou por um minuto inteiro. Finalmente, Júnior quebrou o silêncio. "Mãe, a gente não veio pedir perdão porque a gente sabe que não merece. Viemos pedir permissão", Roberta continuou. "Permissão para quê?" "Para tentar de novo, não para sermos seus filhos, como éramos, mas para construirmos algo novo." "Por quê?" Olivia perguntou. "Por que agora? Por que 8 anos depois?" "Porque finalmente entendemos", Júnior disse. "Finalmente entendemos que não é sobre ser perdoados, é sobre sermos melhores." "E vocês são? Melhores?" "Estamos tentando", Roberta respondeu. "Todo dia. Não é fácil, mas estamos tentando." Olivia olhou para os 2. Viu os cabelos brancos começando a aparecer, as rugas ao redor dos olhos, os sinais da idade que ela mesma sentia. Viu, pela primeira vez em 8 anos, não os monstros que a expulsaram, mas 2 pessoas quebradas, tentando se reconstruir. "Sentem", ela disse, apontando para a areia. Os 3 se sentaram, olhando para o mar. Por 10 minutos ninguém falou, apenas ouviram as ondas. Então Olivia disse: "Eu não sei se consigo perdoar completamente. Talvez nunca consiga." "A gente entende", Júnior disse. "Mas posso tentar, um passo de cada vez." "É tudo que a gente pede", Roberta sussurrou. "Mas tem condições."
Quais? Primeira, nada de dinheiro. Minha herança já está destinada aos projetos. Vocês não vão ver um centavo. A gente não quer, os dois disseram juntos. Segunda, vocês continuam os trabalhos que começaram, os projetos sociais. Não por mim, mas porque é certo. Continuamos. E terceira, a gente recomeça do zero, não como mãe, filhos, porque isso quebrou, mas como pessoas que estão aprendendo a se conhecer de novo. Aceito, Júnior disse. Eu também, Roberta concordou. Ficaram ali sentados até o sol se pôr. Não houve abraços, não houve lágrimas, não houve promessas vazias. Apenas 3 pessoas tentando encontrar um caminho de volta uma para outra, sabendo que talvez nunca chegassem, mas dispostas a tentar. 10 anos após a expulsão, Olivia completava 78 anos. O projeto dela tinha 20 abrigos, 3.000 idosos sendo cuidados, era referência mundial. Roberta e Júnior estavam lá, na festa de aniversário. Não como filhos honrados, mas como convidados entre muitos. Olivia tinha construído uma nova família, de funcionários, de voluntários, de idosos que ela salvou. Eles eram sua família agora. Mas quando cortou o bolo, olhou para Roberta e Júnior no fundo do salão. Acenou. Um aceno pequeno, discreto, mas um aceno. Roberta começou a chorar. Júnior sorriu. Era pouco, muito pouco, mas era mais do que tinham tido em 10 anos. Era um começo, ou talvez fosse um final, final da punição, final do gelo, final da guerra. E talvez, apenas talvez, fosse o começo de algo novo. Algo menor que o amor de mãe e filhos que tinham antes, mas algo real. Algo construído não em sangue ou obrigação, mas em reconhecimento, em trabalho, em tentativa genuína de ser melhor. Olivia morreu aos 85 anos. Tinha vivido 17 anos depois da expulsão. 17 anos construindo um legado que ajudou milhares. O testamento foi lido. Como prometido, nada para Roberta e Júnior. Tudo para os projetos sociais. Os dois estavam lá, na leitura. Não reclamaram, não contestaram. Apenas aceitaram. Porque tinham aprendido, finalmente, que nem tudo é sobre dinheiro. Que algumas heranças não são materiais. Mas no fim do testamento havia uma carta, para cada um. A de Júnior dizia: Meu filho, você foi o primeiro a tentar voltar, o primeiro a reconhecer. Isso conta. Não apaga o que foi feito, mas conta. Você me perguntou uma vez se eu te perdoava. Vou responder agora. Perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E não posso ter paz carregando rancor. Use sua vida para ser melhor. É a melhor herança que posso deixar. Mãe. A de Roberta. Minha filha, você lutou mais, sofreu mais, carregou mais culpa e usou essa culpa para fazer bem. Isso mostra caráter. Não o caráter de não errar, esse você perdeu, mas o caráter de levantar depois do erro, de tentar de novo, de ser melhor. Continue assim. Não por mim, mas pelas próximas gerações, para que seus filhos não repitam seus erros e para que seus pais, no futuro, não sofram o que eu sofri. Com amor que demorou, mas voltou. Mãe. Os dois choraram lendo. Choraram por tudo. Pelo tempo perdido, pela mãe que expulsaram, pelos 17 anos de gelo. Mas também pela carta, pelo perdão, pela chance que ganharam mesmo não merecendo. Anos depois, os projetos de Olivia continuavam. Roberta e Júnior haviam se tornado diretores voluntários, trabalhando sem salário, dedicando suas vidas a continuar o legado da mãe. A história da família era contada em escolas. A mãe que foi expulsada e tinha milhões escondidos virou lenda urbana, exemplo, aviso. Jovens ouviam e ligavam para os pais imediatamente. Adultos reavaliavam como tratavam os idosos. A dor de Olivia, transformada em propósito, salvou milhares de outras famílias. E talvez seja essa a lição final. Não se trata do dinheiro. Nunca se tratou.
Os 8 milhões no celeiro eram um teste que 3 filhos falharam miseravelmente. Mas o verdadeiro tesouro nunca foi material. Era uma mãe que amou, que criou, que sacrificou, e que foi descartada como se não valesse nada. A fortuna real não estava escondida no celeiro. Estava sentada na varanda daquela casa velha, tomando café, esperando que os filhos percebessem seu valor antes que fosse tarde demais. Eles não perceberam e pagaram o preço mais alto. Perderam a mãe, não para a morte, mas para a decepção. E descobriram que nenhuma quantidade de dinheiro compra de volta o amor verdadeiro uma vez que você o joga fora. A fazenda foi comprada. A casa foi derrubada. O celeiro virou pó. Mas a lição permanece. Ecoando através de gerações, seus pais não são eternos, não são inesgotáveis. São tesouros vivos que, uma vez perdidos, nunca mais voltam da mesma forma. Cuide deles enquanto pode, porque o arrependimento, esse sim, dura para sempre. E nenhuma fortuna escondida em nenhum celeiro vale mais que o abraço de uma mãe que ainda te ama. Escreva nos comentários. Essa história mudou sua visão sobre valorizar seus pais? E se inscreva no nosso canal para mais histórias que nos fazem repensar nossas prioridades. Compartilhe com quem precisa ouvir isso hoje, porque talvez você esteja salvando uma família de cometer o mesmo erro. Ligue para sua mãe agora. Visite seu pai neste fim de semana. Não espere até que seja tarde demais. Não espere até encontrar o celeiro vazio, porque o verdadeiro tesouro está vivo, respirando, esperando o seu telefonema. E quando se vai, vai para sempre.